Quem faria isso em meu lugar? Sofrer tanto por me amar. Seu amor é verdadeiro, me amou primeiro. Meu coração é teu. Entrega o seu coração a Ele, meu irmão. Entrega a sua vida a Ele nesta manhã agora. Oh Jesus, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Oh, você que não tomou a sua decisão de entregar a vida a Ele, meu irmão, tome hoje essa decisão. Entrega a sua vida ao Altíssimo, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o único digno de receber honra e glória. Oh Pai, declare com toda a sua fé: se entregou, morreu por mim, perdoou minhas transgressões. Te amo, meu coração é teu. Se entregou, morreu por mim. Se entregou, morreu por mim. Perdoou
Glória a Deus, irmãos. Olha, hoje, Santa Ceia do Senhor. Quero que você entregue a sua vida a Deus. Pastor, já entreguei, mas é bom entregar todos os dias. Senhor, entrega a minha vida a Ti hoje. Aí amanhã, Senhor, entrega a minha vida a Ti. Aí no outro dia, Senhor, entrega a minha vida a Ti. Assim a gente vai entregando as nossas vidas a Deus. Deixa eu falar aqui, pessoal, antes de entrar na mensagem, falar dos patrocinadores, que o missionário tem pedido para quem já é patrocinador, está atualizando aquela fichinha para chegar um novo boleto, mas já vai ser no ano que vem. Então a gente já está fazendo isso agora, para a pessoa, ela já escreveu o seu nome, CPF. Pastor, mas tem que colocar o CPF agora. Eu fico assim, não, tudo. Ninguém vai fazer nada de errado, é só porque quando a pessoa é patrocinadora, ela recebe aqui, a ficha com o boleto. E o boleto, a partir do ano que vem, vai vir com o CPF da pessoa, para ver que ela mesma está depositando direitinho. As pessoas que pagam no banco, né? Mas a gente até pede para as pessoas, até pagar na igreja, que é até mais fácil. Até mais fácil, porque aqui mesmo. Ela já pega o presente, não pega a fila, é mais fácil. E a gente mesmo deposita lá. Não tem nem a necessidade, né, no caso da pessoa, ela ir ao banco. Mas ele está pedindo para que, né, no caso desse recadastramento, a pessoa faça. Então já vou adiantar essa parte. Pastor, eu não peguei essa ficha ainda de recadastramento. Os obreiros vão passar aí, você pega. Só para me mostrar aqui, ó, direitinho, não dá para me mostrar aqui de cima, né? Mas eu vou explicar. Está aqui escrito, ó, código do patrocinador. Pastor, que código é esse? Quem já é patrocinador, na ficha, no boleto, vai ter um código, né? Que vai ver esse nome da pessoa direitinho. E lá do lado do nome tem um número, se eu não me engano, são 6 dígitos. E esses 6 dígitos é o código patrocinador. A pessoa vai colocar aqui o código. Aí ela vai colocar o nome, endereço, bairro, cidade, vai colocar o CEP, data de nascimento, o CPF, o celular, né? No caso, a pessoa vai receber as mensagens do missionário, tem aqui o e-mail para a pessoa receber a revista. E é importante ter e-mail, irmãos. Muita gente não tem e-mail não, sabia? É bom você ter e-mail. Faz lá, pede para quem não tem dificuldade, pede para alguém fazer lá, um e-mail fácil, uma senha que você não vai esquecer. Aí você acessa, porque hoje algumas pessoas, você tem WhatsApp? Não tem. Você tem e-mail? Não tem. Porque hoje a maioria das pessoas pedem isso, então é importante ter. Aí tem aqui observação, né? Não vejo necessidade de colocar nada, e data de cadastro. Aí você pode colocar, e dá a opção da pessoa colocar ou não a data de cadastro. Quem já escreveu, trouxe hoje, aí depois os irmãos vão recolher em nome de Jesus. E falando dos patrocinadores, irmãos, não sei se você tem acompanhado no Show da Fé, o que Deus tem feito na vida das pessoas que têm aceitado esse chamado dos patrocinadores. Irmãos, é algo bonito. O missionário de uma semana para cá tem colocado um testemunho de um rapaz, de um casal, uma família, lá do Rio Grande do Norte, que aceitou o chamado, ouviu a voz de Deus e foi vender lá, plantar cebola, então ele fala, né, na linguagem deles, e cresceu. Porque ele ouviu a voz de Deus. Quando ninguém mais estava acreditando, ele, sensível a Deus, ouviu a sua voz, a palavra. Pastor, mas você não pode ouvir a voz de Deus aí? A gente ouve mesmo, irmão. Olha, eu posso falar para você que eu não vou falar assim, eu já ouvi a voz de Deus. Não é você ouvir uma voz, ei Wesley, eis que te digo. Não. Mas é algo que fala lá dentro do seu coração, irmãos. E é uma voz que você sente dentro de você, que você consegue ouvir, é o próprio Deus falando. Já tive uma experiência assim, eu ouvi Deus falar dentro de mim assim, parecia que Ele estava do meu lado, no meu ouvido falando alguma coisa, só que não era no meu ouvido, Ele falava dentro do meu coração. Eu falei, eu entendi, Senhor, eu entendi o que o Senhor está falando. E ali eu continuei na presença de Deus. Mas essa família ouviu, praticou, cresceu.
Claro, ministério de patrocinador só por quem é chamado, irmãos. Quem não é chamado, não pede para nem aceitar, nem vir. Mas só quem é chamado mesmo de Deus, aí aceita. Pastor, quantas pessoas aí é melhor? Eu já fui chamado e eu não patrocinei. Não pede aqui. Depois você procura lá uns obreiros no balcão, preencha, pega a ficha, leva para casa, preencha bonitinho, traga, sem pressa. Mas se você tem esse chamado de Deus, aceite. Você que já é patrocinador, parou, volte a patrocinar. Volte, porque a obra de Deus está crescendo, irmão. 173 nações, lugares que não se pode pregar o Evangelho, porque senão morre. Já vimos, já até na televisão, alguns casos daqueles homens, cristãos ali, morrendo por causa de religiões lá fora, né, que não aceitam o Evangelho. Mas as pessoas não abriram mão. Elas permaneceram, morreram por causa do Evangelho, sim, mas não disseram não para Jesus. Permaneceram. Então nós estamos levando o Evangelho para esses lugares. Não se pode pregar a palavra. E graças a Deus que tem nos dado condições, irmãos. Tem nos dado recursos para manter esses países ouvindo a palavra. E nós temos, irmãos, que até observar, porque tem que pregar mesmo. A gente vê aí rumores de guerras, a gente ouve de terremotos. Agora, recentemente, um terremoto na Itália. Quantas e quantas pessoas lá não morreram? Recentemente, agora, parece que na Costa Rica, se eu não me engano, terremoto. E a gente vai ouvindo, irmãos. Não é o fim, mas a Bíblia diz que já é o princípio. A gente não sabe quantos anos mais nós vamos viver. Mas enquanto há tempo, temos que pregar. Temos que pregar o Evangelho. Porque esses países aí, como a gente vê aí, Estados Unidos, esses lugares, mas para Arábia, esses lugares que não permitem o Evangelho tem que chegar lá. Mas a gente vê guerras, eles matando, tem alguns países tentando fazer acordo de paz, mas mal sucedidos. Porque é bíblico, é profecia que vai ter guerra, vai ter terremotos, vai ter fome, vai ter, irmãos. Ficamos tristes com isso? Ficamos, mas é promessa. Promessa de Deus. Se você vê Mateus 25, fala bastante sobre os princípios das dores. Não é mensagem não, mas nós não podemos, irmãos, adiar nossa salvação. Você que não é batizado, você está adiando a sua salvação. Porque, Jesus vai voltar daqui uns 30 anos. Não sei. Pode ser que ele volte em menos tempo. Se o Evangelho, do jeito que está crescendo, pode ser que seja menos. Pode ser que seja 30, pode ser que seja mais, mas nós não sabemos. Pode ser que a pessoa vá antes de Jesus voltar. E se ela fosse de salvação? E é. E eu falo, irmão. A Bíblia diz, quem crê e for batizado será o que mesmo? Mas quem não crê, diz Marcos 16, já está condenado. Já está. Não será, já está. Então, você tem que crer. Pastor, eu não sou batizado, mas eu creio. Você não crê. Porque se você cresce, você entregaria a sua vida a Jesus. Quem crê e for batizado tem essa condição. Jesus vai voltar um dia. Como eu falei, pode ser 30, pode ser menos, pode ser ou mais. Mas não adie. É hoje, tem que ser agora. Senhor, entrega a minha vida. Porque pode ser que não tenha mais tempo. Amém, pessoal? Amém. Pega a sua Bíblia, Mateus lá para Mateus. Abre em Atos dos Apóstolos. Atos ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos. Capítulo 1. Quem tiver celular desliga, deixa para
para ir, para tocar. Ligou agora, eu tinha que ligar antes aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Uma revelação que Deus me deu aqui, meditando, até hoje ainda. Meditávamos na mensagem, hoje ainda Deus me deu mais um pouquinho da revelação dele. Tem pessoas, eu vou me incluir em toda a mensagem, tá? Porque a mensagem tanto é para mim como para vocês. Tem pessoas que têm testemunhos. Testemunhos como? De vida. Testemunho, por exemplo, de saúde, testemunho de prosperidade, testemunho de cura, de libertação, testemunho de conversão, restauração familiar. Todos nós, vamos dizer assim, praticamente temos um testemunho. Saímos do mundo, aceitamos Jesus, só que antes no mundo éramos, digamos, religiosos, éramos devotos a imagens, adorávamos santos, éramos pessoas que tínhamos vícios, bebíamos, fumávamos, levávamos uma vida de pecado, uma vida errada. Aí aceitamos Jesus, vemos para o Evangelho, a convite de alguém, ou assistindo pela televisão, vemos a igreja, ouvimos a palavra, cremos, nos batizamos. É um testemunho. Porque a gente levava uma vida no mundo, aceitamos Jesus, estamos levando uma outra vida, uma vida com Deus, uma vida de santidade. Isso é ter um testemunho. Só que a mensagem, eu não vou direcionar em si ter, mas será que nós temos sido um testemunho? Uma coisa é a gente ter testemunho, uma coisa é eu ser um testemunho. Está dando para entender a diferença? De ter e ser testemunho. Agora, mudando aqui o testemunho, não de algo que Deus fez nas nossas vidas, vamos falar dos discípulos de Jesus. Tinha 12 discípulos. Se a gente vê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, vemos Jesus dando várias broncas nos discípulos. Homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Incrédulos, falando que eles tinham medo. Homens, como eu falei semana passada, homens barbados, dizendo que era um fantasma, só que era Jesus andando sobre as águas. Discípulos ali que não conseguiram nem expulsar demônios, mas estavam do lado de Jesus. Então eles tinham testemunho. Não, eu ando do lado de Jesus. É ter um testemunho. Eu vi Jesus curar, vi Jesus libertar, vi Jesus expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Eles poderiam falar para outras pessoas isso, que eles tinham esse testemunho. Mas propriamente os discípulos não eram testemunhos. A gente vai chegar nessa parte. Estou resumindo para você entender o que é ter e o que é ser. Os discípulos tinham, mas não eram. Por um motivo, os discípulos não eram testemunhos de Jesus. Qual motivo, pastor? Capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que diz o texto. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do que, irmãos? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o que? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso foi Jesus, antes dele ir para o Pai, pouco tempo antes, porque olha o versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
Jesus reuniu os discípulos, que vieram tornar depois apóstolos, e foi o último recado de Jesus para eles: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo. Agora, pastor, calma aí, acho que eu já estou entendendo. Os discípulos tinham testemunhos, tinham testemunho por causa do que Jesus fazia, mas eles não eram testemunhos. Por quê? Eles não tinham ainda o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, irmãos, não é ainda testemunho ou testemunha de Jesus. Não é. O que seria ser testemunho de Jesus, pastor? É a pessoa ter o caráter de Deus. Para a gente entender até um pouco melhor, o que é ser testemunho, testemunho de Jesus? Gálatas 5:22. É você ser aquela pessoa que tem os frutos do Espírito Santo, os 9. Mas entenda, os discípulos não tinham, estavam do lado de Jesus, só que eles não tinham ainda o Espírito Santo. Por isso que a gente vê algumas situações dos discípulos com medo, dos discípulos não conseguindo expulsar demônios, dos discípulos, quando Jesus pediu para orar, eles não oraram, dormiram. Aí Jesus subiu o monte, desceu e encontrou dormindo. Nem ao menos conseguem orar, voltem, orem. Jesus subiu o monte de novo, por 4 vezes, e os discípulos não oravam. As 4 vezes os discípulos dormiram, porque eles não tinham o Espírito Santo, e eles não podiam ser testemunhas de Jesus. Porque vamos entender, se eles nos evangelhos fossem tentar, como fizeram, tentaram expulsar o demônio, e o pai do garoto lunático falou: os seus discípulos não conseguiram expulsar. Que vergonha! Discípulos, em outras palavras, mestre, eles andam contigo, eles não estão do lado do Senhor, e eles não conseguiram expulsar o demônio que está no meu filho. Por que, mestre? O pai do jovem lunático, e Jesus olhava assim, decepcionado para eles, mas é porque eles não tinham o Espírito Santo. É muito importante, mas para quem já aceitou Jesus, passou pelo batismo nas águas, receber, ter o Espírito Santo, para que essa pessoa, para que nós sejamos testemunhos de Jesus, tenhamos o caráter de Jesus, não simplesmente tendo testemunho de vida, mas eu tenho que ser testemunho de Jesus. A pessoa olhar para mim e ela conseguir ver Jesus. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, a pessoa consegue identificar, a pessoa consegue ver que tal pessoa tem o Espírito de Deus, pelas suas atitudes, pela sua fé, pela sua crença, a palavra, o seu modo de crer, o seu modo de agir diante das batalhas, das situações difíceis. A pessoa se comporta de um jeito que a palavra de Deus manda. Então essa pessoa está sendo testemunha de Cristo, porque é uma pessoa que sabe lidar com as situações. Os discípulos, vamos fazer esse paralelo, eles não sabiam lidar com algumas situações, não sabiam. Eram discípulos que quase todas as vezes tomavam broncas, eram homens que se assustavam, se amedrontavam, homens que em algumas situações eram incrédulos, como Jesus amaldiçoando a figueira. Pedro falou: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou desde as raízes. Se espantou. Mas como? Foi ontem, agora hoje já está seca. Será mesmo que é a mesma figueira? É a mesma figueira. Mas quem não tem o Espírito Santo age na incredulidade.
Se eu não me engano, Lucas, se eu não me engano, é Lucas 13. Deixa marcado aqui, por favor. Lucas, se não for, me perdoe, irmãos, não está na mensagem não, mas... Lucas 13, não, é outra mensagem. Passagem que Jesus ele entrou no templo para orar e levou com ele 2 discípulos. Jesus orou, os discípulos junto com Jesus, saíram do templo. Quando eles saíram do templo, os discípulos avistaram: Senhor, olha, eles viram um prédio. Nossa Senhora, olha, esse é o tamanho, olha isso.